Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, você que já acompanha a gente, você que está chegando hoje, nosso objetivo aqui é fazer com que você cresça, amadureça, também fazer com que você se divirta com as experiências, com a vida dos nossos convidados. A gente tem recebido pessoas muito bacanas, tem passado aqui pela mesa do AlvoCast. Ainda vamos receber muita gente boa que vai edificar a sua vida. Então, um recado importante que eu sempre dou aqui para você, que dá esse suporte para a gente, segue a gente, é muito importante que você participe dessa maneira, ativa o sininho das notificações, coloque seu comentário aqui, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida com as mensagens, com os nossos textos diários, com as nossas devocionais. Tem muito conteúdo legal aqui no AlvoCast para você, então não fica de fora, participa, divulga o canal também. Tá bom? Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu fiquei muito feliz que ele aceitou o nosso convite. Vamos a um agradecimento a quem? Ao Aruba, nosso patrocinador tão querido e amado que chega junto com essas guloseimas tão saudáveis. Você que não conhece a empresa Aruba, por favor, siga, conheça, fique por dentro do trabalho que eles executam. É um trabalho incrível, não só porque eles ajudam a gente, mas também porque os donos são gente boa beça, meus amigos queridos. Então fica aqui a nossa gratidão, Aruba, tá bom? Agora sim. Podemos, né? Agora sim, nosso convidado, olha só. Não vou falar o nome dele ainda, mas ele tem 36 anos, quadro clínico de paralisia cerebral, casado com a Ana e é o segundo filho de 4 filhos, formado em Direito, pós-graduado em Gestão de Projetos e Programas Sociais e pós-graduando em Direito Desportivo. Trabalha na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio e fica alocado no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Não só isso, porque não termina aí, porque ele também é presidente da Associação Santer de Ação Comunitária, que atua através de uma equipe de rugby em cadeira de rodas, que é uma modalidade paralímpica e é considerado hoje a melhor equipe do Brasil nessa seleção brasileira. Meu Deus, é muita coisa. Ele não para. Ele é colaborador da diretoria da pessoa com deficiência da UAB no Rio de Janeiro. Que coisa incrível. Muito obrigada pela tua presença, Rafinha! Bota aplausos. Eu sempre peço aplausos e não tem. Eu quero a edição ao vivo. Eu quero palminhas na tela e eu quero aplausos pro nosso convidado. Rafinha, obrigada pela tua presença aqui. Que legal receber você. Kelly, um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou muito honrado com esse convite. Certeza que a gente vai ter um bate-papo aqui muito bacana, viu? Que Obrigado maneiro. pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceitado. Rafinha é meu amigo, hein, gente? Eu queria cantar essa pedra aqui também. Nós nos conhecemos, a gente nem sabe, né, Rafinha? Não lembro. É porque quando a gente vai crescendo na fé e nos compromissos, a gente vai meio que se distanciando. Mas Rafinha é um amigo muito querido, fiquei muito Sim. feliz. Agora, eu te conheço. Tem gente que não conhece. Então, para quem não te conhece, quem é Rafinha? Então, Kelly, o Rafinha, ele como você descreveu aí a minha história, né? Minha trajetória atualmente, né? Eu tive um quadro clínico de paralisia cerebral, uma complicação no parto. A gente não pode cravar se foi um erro médico, se foi alguma outra questão. Ah, sim. Mas fato é que eu fiquei na UTI durante 20 dias, fiquei numa situação ali muito delicada de vida, né? E a paralisia cerebral, a minha parte que foi afetada foi a parte motora. Graças a Deus, a parte cognitiva, a princípio, não foi afetada. Legal. Então, o diagnóstico era que eu não fosse andar. É mesmo? Eu não ia andar. Esse ano, inclusive, né, 2023, completam 30 anos que eu comecei a andar. Né? Agora em Gente, que agosto, massa. literalmente, foi em agosto que eu comecei. Os médicos falavam que você não tinha chance. O diagnóstico era que eu não fosse andar. Né? E tanto que quando eu fui fazer a minha primeira cirurgia, né, meus pais contam que eu fui pro centro cirúrgico e os médicos falaram, a gente vai fazer a cirurgia, mas a gente não pode garantir para vocês que ele vai andar. E aí também tem, né, e começa a minha história também de fé, não só minha, mas da minha família, né? Porque tudo isso daí também foi usado para que a gente pudesse se aproximar de Jesus e poder entender todo esse poder também, porque eu tenho certeza, Kelly, que se não fosse a minha fé em Jesus Cristo e da minha família,
talvez eu não estivesse aqui hoje com vocês, literalmente. E é muito bonito você falar isso sem te cortar já cortando, mas é porque a gente comprova na sua história que quem dá a palavra final é o Senhor, né? Exatamente. Então, a medicina pode dizer, pode dar um decreto, o juiz pode dar um decreto. Quando Deus determina, não tem decreto humano que ultrapasse o querer dele, né? Isso é muito legal. E, assim, tem uma questão também, Kelly, que, assim, por mais... Sou muito privilegiado e, assim, de ter pais que fizeram tudo que podiam por mim, né? Sim. E, assim, toda essa parte de recursos de tratamento eu tive tudo, graças a Deus, do bom e do melhor. Mas eu também tenho certeza que também só isso não bastaria. Teria que ter muita força de vontade para que a coisa pudesse acontecer, para que eu pudesse andar, né? Então, assim, não só andar, mas também evoluísse na vida, estudasse, né? Me socializasse. E né? conseguir emocionalmente também não se enxergar dentro de uma postura de vítima, né? Exatamente. Antes da gente começar a ligar as câmeras e gravar, o Rafinha estava batendo um papo aqui com a gente e ele estava falando exatamente isso, né, Rafinha? Que você nunca se viu como vítima e os seus pais nunca trataram você como vítima. Exatamente. Mas nítido, assim, dentro do seu testemunho, a gente consegue ver que você tem uma história de superação. Esse nome pode ter 2 significados, né? Essa palavrinha. Mas como que você se enxerga quando as pessoas falam isso pra você, que você teve uma história de superação? Você se enxerga como protagonista dessa história? Então, Kelly, primeiro a gente precisa falar sobre essa nomenclatura, pessoa com deficiência, né? Antes da deficiência, existe a pessoa. Legal. Então, assim, eu acho que muita gente, durante anos, sempre viu o Rafael, por exemplo, deficiente. Aquele cara que, por exemplo, de superação, que não sei o que, mas assim, nunca viram, talvez, o Rafael que estuda, que trabalha, que se casou, vida, que né? tem uma vida. Sim. Sabe? E aí, eu diria que talvez tenham se criado... Vou usar essa nomenclatura para vocês poderem entender o contexto. É como se fosse um personagem, talvez, no sentido de, assim... poxa, tadinho dele, né? Poxa, ele passou por isso, Nossa, é tão bonitinho e tá assim. Tipo, como se o fato de você ser deficiente, você também... tem que ser acabado. Não, você pode ser uma pessoa com deficiência, mas você pode tocar a sua vida. Exatamente, sabe? que é o que você sempre procurou fazer, né? Isso desde criança, assim? Você sempre tentou sobressair nos meios? Então, Kelly, falar pra você que sempre foi assim, eu estaria mentindo. Porque aí vamos começar literalmente a história da vida, como é que foi. Quando eu era criança, e aí fui fazendo as cirurgias, inicialmente eu achava tudo muito normal, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Meu sonho era ser jogador de futebol. Como qualquer menino, criança, né? você pega hoje, é o sonho, né? E aí eu não entendia o que eu tinha, na verdade. E aí eu sou tricolor, né? Fanático, meu sonho era ser jogador do Fluminense, entrar no Maracanã, aquela coisa toda. E aí tive o privilégio de poder conhecer atletas, né? Jogadores de futebol que me incentivaram demais. Um deles é o Jorginho, que foi lateral direito da Seleção Brasileira em 94. Jorginho a gente quer trazer aqui também, então, que legal. Meu amigo, vem que vai ser muito bacana se você vier aqui, hein? Tá vendo, Jorginho? Ó, a gente, o povo de Deus legal, vem sim. Vai ser um prazer te receber aqui, viu? Muito bom. E assim, ele foi um cara que para mim foi um dos maiores incentivadores, né? A gente se conhece já há muitos anos, nossa família, por causa da igreja também, né? Ah, tá. E aí, assim, sempre foi aquela coisa, né? Tipo assim, de querer ser jogador e tal. E quando você chega na escola e tem educação física, que você vai ser o último sempre a ser escolhido, assim, bom, tem uma coisa diferente com você. Sim. Aí eu pensei assim, de 2 uma. E aí tem aquela coisa, né, de você tá andando na rua, né, e todo mundo olha pra você. De 2 uma, ou você é muito bonito, ou você tem uma coisa diferente. Eu acreditei nas duas, que eu sou muito bonito e que eu tinha uma coisa diferente. A gente escolhe no que quer, entendeu? Exatamente. Boa, Rafinha, arrasou. Exatamente. Fica aí a lição de moral já. E aí, assim, a gente sabe, Kelly, que a gente vive numa sociedade, e aí, assim, ser muito, muito transparente, que a gente vive numa sociedade, infelizmente, que tem preconceitos, Muito, sabe? E que aí validam, né? Tem a questão do capacitismo, né? Que, tipo assim, te validam pela sua condição física e não pelo que você é. É o que você falou, né? Por trás de uma limitação tem uma pessoa. Até Exatamente. enxergar a pessoa, Exatamente. né? Os nossos olhos já cresceram para a limitação. Então, assim,
quando eu fui para a escola e vi todos esses desafios, eu vi que minha realidade não, não ia ser a mesma dos meus amigos, a ficha começa a cair, né? E uma delas, eu nunca me esqueço, quando a gente chega ali na fase da adolescência, né, que começa a fazer aqueles preparatórios para exército, marinha, que Sim, não sei o sim. quê. Nunca me esqueço desse dia que eu cheguei assim, pro meu pai e pra minha mãe, cheguei da escola, pai, mãe, quero fazer prova pra marinha, pro exército. Aí eu cheguei assim, meu filho, senta aqui rapidinho pra gente Deixa a gente conversar. contar um negócio, Deixa né? a gente contar como pra você o negócio. Então, e aí eles contaram que, tipo assim, que Uhum. não iria rolar, Eles né? sempre foram muito presentes, né? Sim, sempre. E sempre foram muito transparentes, né? Legal. Na mesma forma que sempre existiu a proteção, que é natural de qualquer pai, de qualquer mãe, né? Existiu essa de mostrar a vida como ela é. Boa. E aí, vou dar um exemplo pra você. É, quando eu era criança e andava na rua e a gente estava no shopping e eu tropeçava e caía. Meus pais nunca me levantaram do chão. E aí as pessoas ficavam olhando assim em volta, pô, como assim o pai e a mãe não vai levantar? E aí eles me explicaram por que que eles me levantavam. Falaram assim, ó, um dia a gente não vai estar mais aqui. E você vai ter que levantar E sozinho. você vai ter que levantar sozinho. E isso daí se aplica pra tudo na vida. Só pai e mãe teria essa mentalidade. Quem não é pai da mãe não tá evoluído espiritualmente assim, né? Que Então, máximo. e Porque aí, aí é assim que você conquistou a sua independência. exatamente. E aí essa independência também, que ali, ela não foi tipo, quando eu tinha 15 anos de idade, em 18, foi um pouquinho mais pra frente, Ah, tá. né? E por que também? É, como eu te falei um pouquinho antes da gente começar, muitas das vezes o próprio preconceito vem da gente mesmo. Que às Sim. vezes a gente mesmo se limita, achando que a gente você não vai conseguir fazer isso, fazer aquilo e tal. É. E existe também as fases dos nãos da vida. Você não Uhum. pode isso, você não pode aquilo. E assim, é isso. Eu nunca me É. esqueço. É, teve uma época que em 2001, eu participei de um acampamento. Eu fui voluntário durante muito tempo da Mocidade para Cristo. Ainda continuo Uhum. participando, mas não tão ativamente como, Sim. né? E, e aí a gente foi pro acampamento em 2001. Eu tinha 13 anos de idade e acampamento maneiríssimo e tal. E lá no acampamento tinha o Enduro, né? Que era uma caminhada no meio da trilha, né? E todo mundo Ah, tá. participando e tal, aquela coisa toda. E só que assim, ninguém me conhecia, era gente do Brasil inteiro, só o pessoal que foi com a gente pro acampamento, né, Uhum. que me conhecia. E aí, chegou na véspera, né, de ir pro Enduro, falaram pra mim, ó, a gente não vai te levar, porque pra gente ficar preocupado, que não sei o quê. Aí eu falei assim, poxa, eu queria tanto ir, tipo, porque, né, você vê todo mundo ali participando e É, tal, você e queria você estar junto, queria né? estar junto, né? E aí eu nunca me esqueço desse dia. É, tava acontecendo o culto à noite no acampamento e eu fiquei no refeitório jantando sozinho. E adolescente, menino, tipo assim, lágrimas caindo assim, né? E aí falaram o pastor Marcelo Gualberto, que é como se fosse um pai para mim também, que eu Uhum. tenho uma gratidão enorme por ele. É, ficou sabendo que tinha um adolescente chorando no refeitório. Caramba. E foi assim, ó, aí veio conversar comigo, assim, o que você tá chorando? Aí eu falei assim, não, que eu queria participar do Enduro. Tal. Aí, não, então você vai participar. E aí ele mudou completamente a programação dele. Ele ia participar de uma outra forma do Enduro, Uhum. e aí ele montou uma equipe. Que aí era só a galera mais velha do acampamento, né? O pessoal que tava na organização. E aí, Ah, o aí nome você das... se juntou a essa galera. E aí o que que acontece? O nome das equipes tinham que ser nomes de animais, né? E aí a gente botou o nome da equipe de Condor, que acho que é uma ave e tal. E aí por que Condor? Que era todo mundo idoso, aí você vai, Condor, todo mundo Condor. Ah, que maneiro. E aí nós participamos Aham. dessa trilha, né? E aí eu fiz 80% da trilha andando, não foi nem precisando carregar e tal. Que E legal. isso daí foi muito importante, tanto pra mim quanto pra eles. Sim. Porque acho que também foi um divisor de águas ali no acampamento. Foi um momento muito, Muito muito legal. mais. Isso que você está falando é muito legal, porque fala um pouco da ideia de inclusão, né? Que hoje é muito limitado, assim. Eu acho que já melhorou, mas eu acho Sim, que tem muita coisa para melhorar. Você, como é que você enxerga isso hoje para as pessoas que têm algum tipo de deficiência? Você acha que falta o quê para que a inclusão aumente cada vez mais? eu acho que. Eu diria que faltam duas coisas. Primeiro, relacionado a gente quanto pessoa com deficiência. Eu acho que a gente precisa
deixar de se milindrar com algumas situações. A gente precisa ir pra rua. Uhum. A gente precisa mostrar a cara. A gente não pode ter medo ou vergonha de mostrar quem nós somos, mostrar a nossa realidade, a nossa vida como ela é, Sim. sabe? E por outro lado, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas precisam também enxergar as pessoas não só pela deficiência, mas por elas, por serem elas quem são, Sim. sabe? É, Kelly, nós estamos falando de um universo de 45 milhões de pessoas no Brasil. Uhum. É muita gente, Muita gente. sabe? E assim, quantas pessoas também tiveram a oportunidade que o Rafael teve Uhum. de fazer tratamento, É fisioterapia, verdade. cirurgias, estudar, de construir uma família. É verdade. Eu sei que, como eu falei pra você no início, eu sou muito privilegiado e ao mesmo tempo, assim, Kelly, de coração, eu sou, eu não posso e eu não devo, assim, não ser grato a Deus por tudo o que aconteceu na minha vida, Uhum. sabe? Eu acho que, assim, se eu, eu acredito muito, Kelly, que tudo que aconteceu foi porque Deus tinha um plano Com certeza. A gente traçado. sempre fala isso aqui na mesa do Alvocast, que tudo tem um propósito, nada é em vão, né? Exato, Então Deus já poderia ter escolhido outra pessoa, escolheu o Rafinha para exatamente. poder estar aqui falando sobre deficiência, né? E um Exato. motivo tem. E eu me sinto muito privilegiado. Nunca me esqueço também esse dia, Kelly, que quando eu entrei no rugby em 2009, Uhum. o meu treinador na época falou assim, cara, você não tá aqui pra jogar, você tá aqui pra ajudar as pessoas. Que legal. E aí eu falei assim, não, na hora eu pensei assim, não, velho, que isso, eu tô aqui pra ser campeão, velho, quero competir, quero ganhar, quero ir pra seleção, que não sei o quê. E hoje eu me sinto muito honrado de saber que a nossa equipe é a única do estado do Rio de Janeiro, e hoje a gente tem a melhor equipe do Brasil, Que isso. sabe? É pouca coisa não, né, meu E aí, povo? assim, e aí tem essa questão de saber, Kelly, que, por exemplo, nunca é só um jogo. É a transformação de vida de uma pessoa com deficiência. Saber Porque ela tá se enxergando como parte de uma sociedade, independente de uma limitação, né? Você Exatamente. sentia isso também? Sim. Essa sensação, eu faço parte da sociedade, eu não sou um Exato. caso diferenciado. Exato. Assim, ó, por exemplo, quando a gente entra no mercado de trabalho, né, quanto pessoa com deficiência, tem várias situações ali no dia a dia. Primeiro que às vezes as empresas elas não estão preparadas, né? Isso eu falo porque eu já já trabalhei em algumas empresas ótimas, sabe? Muito inclusivas, sabe? Nunca tive problemas em relação a isso, mas assim, a gente vê que não dá nem pra julgar ou culpar, mas assim, Sim. as pessoas ficam tipo assim, caramba, como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que eu vou lidar com um funcionário que tem uma deficiência? Verdade. Será que ele gosta que eu fale isso? Será que eu posso falar dessa forma? E aí, cabe a mim também, a quebrar esse gelo. Sim. De chegar, descontrair, brincar e contar as histórias que a gente passa no dia a dia, Verdade, né? Porque senão, assim, Kelly, o que a gente tem que fazer é tentar literalmente fazer de um limão, Uma limonada, né? É verdade. sabe? Eu acho assim, a gente está falando de inclusão, né? Existe o preconceito para várias áreas, né? Então Aham. você tem o racismo, você tem. Enfim, a gente pode fazer uma lista. Aham. Eu acho que quando a pessoa. Você falou uma coisa muito certeira que eu acho que vai marcar todo o papo que a gente vai ter aqui, é que as pessoas têm dificuldade de enxergar o ser humano por trás da deficiência. Sim. Você disse que desde pequenininho os seus pais sempre impulsionaram você Aham. ao desenvolvimento. Mas você sofreu algum preconceito que você lembra que até hoje está aí na sua memória emotiva, que te marcou? Até hoje, Kelly. Até hoje? Até hoje. Eu falo isso porque eu me casei. E aí, quando eu saio com a Ana, perguntam se ela é. É triste dizer isso, mas assim, invariavelmente acontece de perguntarem: ela é sua enfermeira? Ela é sua ajudadora, É ela que alguma- cuida de você, né? Tem esses preconceitos ainda. Exato. E na escola, ou na faculdade, ou seja, no trabalho, são esses preconceitos que a gente sabe que existem, assim, que são do dia a dia, que não tem muito para onde correr, porque as pessoas não têm conhecimento por completo do que é ter uma pessoa com deficiência, Sim. sabe? Uma coisa, Kelly, é você nascer com uma deficiência. Uhum. Outra coisa é você se acidentar ao longo da vida e se tornar uma pessoa com deficiência. Você acha que o peso muda, né? Muda. É. Sabe por quê? Eu vou te falar. Por exemplo,
eu não sei, tipo, como é que seria eu andando normalmente. Você nunca teve essa experiência para poder Exato. dizer o antes e o depois. Depois. Exato. Aham, faz sentido. Sabe? E aí, assim, eu sempre convivi com as minhas limitações, assim, com as minhas limitações diárias que são, assim, por exemplo, se você, vou dar um exemplo, se você demorasse, vamos supor, 5 minutos para calçar um tênis, talvez eu demore 10, quando eu era mais novo. Hoje em dia eu já consigo, de uma maneira muito mais prática, fazer as Uhum, coisas, né, do dia a dia. Mas antigamente a realidade não era essa. sim. A realidade era, tipo assim, de ter, de certa forma, essas barreiras que são inerentes, né, Uhum, de uma pessoa com deficiência. E uhum. aí, Kelly, assim, é, também tem o seguinte: se a gente não souber fazer o tratamento certinho, se a gente esmorecer, se a gente. Nossa, não, tô cansado, tô não sei o que. Não, tem que ser ali, tipo. É, tem uma frase que eu escutei de um rapaz que tá bombando aí, o Ícaro de Carvalho. Ele fala que assim, me dê em 10 anos. Né? Que assim, esse me dê em 10 anos é você projetar a sua vida, você construir, né, as coisas na sua vida a longo prazo. Ah, E aí eu sim. pensei, e aí eu pensei sobre isso em relação à minha vida. Vou dar um exemplo. Eu demorei 6 anos para andar. Eu fui andar com 6 anos de idade. Eu fiz a cirurgia em janeiro de 93 Uhum. e eu comecei a andar em agosto de 93. Então, demorei 6 anos. Fui começar a dirigir com 20 e poucos anos. O seu carro, ele é adaptado? É um Não, carro... só tem uma marcha automática e ele é, não tem nenhuma adaptação mais Ah, entendi. complexa assim que Sim. normalmente tem em outros carros. Eu Uhum. consigo mexer os pés numa boa para poder acelerar e frear. Eu até brinco que eu não compenso andando, eu compenso no carro dirigindo, acelerando. Tava Que até, maneiro. vou até aproveitar aqui e contar a história que a gente tava contando aqui antes de começar, né? Que Uhum. é quando eu fui parado na lei seca, né? Ah, sim, essa história é boa. Conta, conta, Que conta. eu tava com uns amigos meus assim, cara, nunca fui parar numa lei seca, né? E aí eu falei assim, bom, será que eu vou ser premiado dessa vez? Aí beleza, daqui a pouco eu tô passando, tô voltando com os amigos de uma reunião. Aí o policial chega, mandou encostar, beleza. Aí ele falou assim, pô, o senhor pode sair? Eu, pô, não. Aí na hora que eu tava saindo, aí ele, não, pode ficar aí. Eu assim, não, fica tranquilo, eu não tô bêbado não, só tô, eu tenho uma deficiência, eu ando desse jeito, tá tudo. Até a pessoa te conhecer, né? Até A a pessoa te primeira impressão conhecer. é essa. Ih, E bebeu, e assim, já é. assim, a gente tem que levar dessa forma, É, com humor, com sabe? leveza, né? E aí eu vou contar só mais uma história sobre, por exemplo, a gente vai para os campeonatos e os meninos do meu time são cadeirantes, né, tetraplégicos, ou seja, eles não andam, eles não mexem as pernas, não sentem as pernas. Uhum. E aí a gente tá no avião, né? Aí o avião vai pousar, aí a aeromoça fala, né? Senhores passageiros. Aí a gente tá ali na frente, né? Aham. Senhores passageiros, todos permaneçam sentados até. Aí a gente fica tranquila que ninguém vai levantar daqui de jeito nenhum. Que leveza maravilhosa. Sabe? Isso diminui a dor, né? Isso diminui também aonde Sim. o preconceito dói na alma. Porque, assim, eu nunca sofri preconceito. Já sofri bullying, mas preconceito Aham. não. Mas eu fico imaginando uma pessoa que sofre um preconceito por uma deficiência, pelo Aham. racismo. A gente não sabe onde dói, só essa pessoa vai saber. Aham. Então, quando a pessoa que é alvo de um preconceito, ela consegue dar leveza para aquilo que ela escuta da sociedade, se aplica aquilo que a gente sempre fala, né? A maneira como eu me vejo é a maneira como o outro vai me ver. Sim. Então, se eu me vejo uma pessoa bem resolvida, feliz, uma pessoa que me assumo do jeito que eu sou, com Aham. deficiência ou sem deficiência, Aham. a sociedade tem que acompanhar o meu raciocínio, porque se eu sou feliz, o problema é do outro, né? Sim. Kelly, e assim, por exemplo, essa essa fase que eu tô vivendo agora, por exemplo, é de uns talvez de uns 3 anos pra cá, né, é que eu tenho assim, dentro de mim, sabe, essa certeza de o quanto que Deus colocou no meu coração que assim, cara, eu te criei pra isso. Uhum. Para Eu fazer te a criei, diferença eu através te da criei para que limitação, né? através da sua vida outras pessoas com deficiência possam é, é, serem curadas, não só uma cura física, mas uma cura emocional, Na alma, né? sabe? Teve uma história que o pastor Michel escreveu para mim. Na época que eu me formei, a minha mãe ela fez um negócio muito bacana. Ela fez um livro de devocional, que Uhum. assim, cada dia da semana tinha uma história
de um amigo meu diferente. Uhum. E aí o pastor Michel escreveu uma história, que aí, resumindo a história, é a seguinte, que muitas das vezes, né, Deus não nos cura por completo, para que através das nossas enfermidades outras pessoas possam ser curadas. Uau, isso é forte. Então, assim, Eu quero isso na tela. Ah, eu sabia que eu ia pedir, né? Todo mundo conhece o Alvocast, sabe o quê? Que Rod, a pessoa da produção, detesta que peça alguma coisa para colocar na tela, porque dá muito trabalho. Eu quero essa frase, o Rafinha, na tela, que frase maravilhosa. E através dessa frase, assim, dá para você levar um testemunho adiante, né? sim, Porque Deus pode te curar assim. exato, Por que não curou assim, né? exato. É verdade. Sabe? Kelly, a maior cura que eu pude ter na minha vida, muito mais do que andar, foi, assim, essa cura de saber que, assim, cara, um dia tudo isso vai passar e vai ter uma eternidade toda pela frente onde não vai existir mais essa dor. Rafinha, vou te falar, é isso que me move. De verdade mesmo, sem querer falar bonito, papinho de coach, não. O que me Sim. move é saber que no final tudo dá certo. Exato. A gente lê o último livro da Bíblia, a gente sabe disso, Exato. né? A gente sabe o final da história. A gente sabe o final da história. A gente sabe quem vence. Kelly, é isso que faz a gente acordar. Exatamente. Sabe por quê, Kelly? Por mais que a gente fale aqui, tipo, a gente brinca, a gente ri, a gente zoa, mas falar ao mesmo tempo também que carregar no bom sentido, não tô trazendo peso pra isso, mas carregar uma deficiência, A sua cruz, né? sabe? Nem tudo são flores. E se na hora de carregar a sua cruz, a sua deficiência, o seu problema, se a gente não enxergar Cristo nisso, a gente não carrega. A gente sucumbe. Exatamente. Sabe? A gente perde completamente o prumo. Porque, assim, teve uma frase também que eu escutei, né, quando eu tinha 15 anos, que foi o seguinte, que o maior milagre não é o fato de eu estar vivo, de eu estar andando, mas o maior milagre foi eu não ter perdido a fé durante esse tempo todo e perguntar onde estava Deus nisso tudo. Esse é o maior milagre, é verdade. Porque eu poderia chegar e falar assim, pô, que Deus é esse? Por que eu tive que vir assim? Por que eu nasci com uma deficiência? Uhum. Não, Deus me fez assim porque Ele tem um propósito. Cara, eu sabia que através da minha vida, assim, com essa equipe também, até de rugby também, outras pessoas com deficiência estão ressignificando um monte de coisa na vida. Uhum. Sabe? O nosso pastor, ele fala uma coisa, o pastor Luiz, fala uma frase que eu levo para minha vida depois que eu aprendi, que é Deus não desperdiça dor. Então, a gente passa por uma deficiência, tem uma deficiência, ou conquista ao longo da vida uma deficiência, passa por um problema. Quando a gente entende que Deus não desperdiça esse momento que você está vivendo, ou a sua vida no geral, a dor que você passa, a gente consegue transformar isso num testemunho. Agora, se a gente olha para os problemas que a gente vive e a gente só enxerga o problema, como que Deus vai agir? Né? Sim. A Bíblia fala que a gente possa trazer à memória só aquilo que dá esperança. Problema não dá esperança, circunstância negativa não dá esperança, porta que está fechando não dá esperança, a limitação na área da saúde não dá esperança. Então a gente tem que olhar para Cristo, né? Eu acho que a sua caminhada diante da sua deficiência tem sido uma fonte de inspiração, porque você em nenhum momento olha para a deficiência, mas você olha para o propósito que está sustentando a deficiência, né? Sim, isso é muito legal. Kelly, e tiveram alguns momentos da minha vida, por exemplo, em 2002, logo após até também, acho que 2 semanas depois de eu ter voltado do acampamento da MPC, que eu fiquei durante muitos anos ainda, mas em 2002, eu tive cálculo renal, né? E aí passei um ano inteiro fazendo cirurgia, literalmente de janeiro a dezembro, né? Descobri que tinha pedra na vesícula também, aí tive que tratar a vesícula. Sim. Enfim. E aí, numa dessas cirurgias, tem um grande amigo, o Tico, que ele tava comigo no hospital, acho que minha mãe tava indo almoçar no hospital, alguma coisa assim, foi meio que substituir ela, meu pai tava trabalhando. E aí eu falei assim, Tico, cara, eu não tô mais aguentando, velho, tipo, passar mais uma cirurgia e tal, eu tô cansado. Porque eu já tinha passado por um monte naquela época. E aí ele falou assim pra mim, cara,
Se você tá passando por isso, é porque Deus sabe que você vai aguentar passar por isso. Talvez seu pai, sua mãe, seus irmãos não fossem aguentar passar pelo que você passa. Uhum. Ele falou assim, cara, Deus nunca coloca uma situação maior que a gente possa suportar, É, eu tenho um sabe? amigo que fala assim, Deus me acha muito forte. Aí eu perguntei uma vez, eu falei, mas por que você sempre fala isso, que Deus te acha muito forte? Ele é cada peleja que Deus dá na minha vida, que eu acho que Deus olha pra mim e fala assim, esse é forte, esse é forte, esse é forte. É a mesma coisa você, né? Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, então eu É. acredito que isso faz muito sentido diante do seu testemunho E também, né? também tem uma questão, Kelly, que assim, também eu escutei, né, que Deus não tem compromisso com as nossas loucuras, né? Muito bom. E aí, o que que acontece? É, eu preciso me cuidar para Uhum, poder tocar minha vida. exatamente. Eu não posso, por exemplo, vamos supor, eu sei que eu tenho uma questão que eu preciso me tratar do cálculo, que eu não posso ter pedra no rim e tal, ou seja, eu tenho que beber água, eu tenho que me alimentar direito. Então, assim, Uhum, para eu poder continuar andando, eu tenho que continuar me exercitando, sim. sabe? Então, assim, isso é outra questão também. Às vezes a gente quer muito que as coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente também não faz por onde. Ou a gente quer que aconteça no nosso tempo, No né? nosso E a tempo. gente não respeita o tempo perfeito e Exatamente. agradável que é o tempo de Deus. Exatamente, sabe? E aí, quando eu falei pra você daquela questão do tempo, hoje, por exemplo, hoje eu tô com 36 anos, Uhum. sabe? E ao mesmo tempo, apesar de não aparentar ter 36, acho que eu tenho cara. Que Já esse isso, cabelo. Rafinha, ser mais velho que eu não parece. Pô, Eu tô falando ser meu esse amigo, cabelo, não, mas não esse parece. cabelo grisalho aqui também já tá começando a É aparecer, charme. pô, mas assim, hoje eu me sinto numa fase que, assim, tem muita coisa bacana pra acontecer na minha vida. É, Sabe, eu acho que eu tô vendo uma fase muito boa, sabe? E que tem muita coisa ainda que, assim, que vai me fazer crescer cada vez mais, sim. sabe? É. O E nosso aí, tempo não é o tempo de Deus, né, Rafinha? Então a gente sabe que tem exatamente, muita coisa pra viver ainda. exatamente. E assim, Kelly, como eu falei pra você, essa virada de chave que eu tive na minha vida, de poder conhecer o esporte paralímpico, foi um grande divisor de águas na minha vida também. Que legal. Porque, como eu falei mais um pouco antes, nunca é só um jogo. Uhum. Sabe? E assim, a mudança que eu tive é, de comportamento, de atitude. Hoje eu tô na condição de presidente, mas eu tô até numa fase de transição que eu tô passando o bastão, já tô pendurando aí, Uhum. pendurando as rodas, né? Vamos dizer assim, né? É um ciclo na nossa vida que, assim, acho que tem, como eu falei, tem muita coisa acontecendo na minha vida que, assim, tá me levando por outros caminhos. Sim. E, assim, eu me sinto muito privilegiado, assim, muito honrado de saber que tudo que a gente construiu ao longo desses anos tem mudado a realidade de um monte de jovens e de adultos, né, Sim. dentro dessa equipe. Né? Tem gente ali na nossa equipe que estava dentro de casa já há 17 anos, sem nenhuma perspectiva de vida. E aí, através do esporte, já viajou o Brasil todo, praticamente, Que já foi pro legal. exterior, sabe? Então, assim, Agora, deixa eu tirar uma dúvida, porque você está passando o bastão, mas ainda não passou o bastão, então eu posso perguntar. aham, Você é presidente da associação, tive Santé. que anotar, porque eu não decorei Aham, isso não. Essa associação atua através do rugby. isso, O que isso. é o rugby? O rugby é um esporte paralímpico, né? É um esporte para tetraplégicos e lesões equivalentes, né? Então, assim, pessoas que nasceram com má formação congênita, paralisados cerebrais, que é o meu caso. E aí, de maneira bem resumida, é o seguinte: para a gente poder praticar qualquer esporte paralímpico, nós precisamos passar por uma avaliação, né? Por fisioterapeutas, para a gente poder Mostrar que tá apto, né? Pra para poder. estar apto e para poder também ter um equilíbrio dentro das modalidades. Tá. Então, por exemplo, no rugby, o rugby é de 0,5, né, a 3,5 a classificação. Então tem lá 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Ah, o quê? 0,5 é o quê? Então, 0,5 é o atleta que tem uma lesão mais grave, Ah, vamos dizer tá. assim. Tá, vai subindo. E o 3,5 é aquele cara fortão Ah, que entendi. é o Neymar do time, o cara que vai decidir o jogo praticamente para a equipe, Entendi. né? E dentro de quadra, são 4 atletas de cada lado, tem que formar 8 pontos dentro de quadra. Ou seja, você pode formar um line, né, que a gente chama, com 4 atletas 2.0. Você pode formar o high-low, que hoje é até a formação do meu time, que são 2 jogadores 3,5 e 2 jogadores meios. É um line
forte, bruto, vamos dizer assim, né? Line é a formação. Offline é formação, Ah, tá. né? Então, e aí pode ter substituição o tempo todo de acordo que se mantenha no máximo com 8 pontos em quadra, né? Então, assim, Ah, entendi. aí nesse daí, o técnico, né, da equipe, que é nosso atleta também, ele vai formando, né, os lines que a gente pode proporcionar para a equipe, né? E Então, vai revezando? vai, porque são 4 tempos de 8 minutos, né? E é um jogo muito dinâmico, muito rápido, né? Mas é o quê? A finalidade do jogo é como se fosse o futebol americano, é como você tem que é numa quadra, né, Ah, tá. de basquete, Uhum. e a finalidade do jogo é você cruzar a linha de fundo da quadra. Fica 2 cones, né, de cada lado, né, na linha de fundo, e Uhum. aí a gente tem que cruzar, né, a quadra. E aí, Sim. assim, a gente tem 40 segundos para finalizar a jogada, tem 12 segundos para poder cruzar da defesa para ataque, para cruzar o meio da quadra, né? Para Tudo poder. na cadeira de E rodas. tudo na cadeira. Tudo na cadeira. E as cadeiras são diferentes, né? Elas são uma de ataque e uma de defesa. A de defesa tem uma grade para poder prender, né, na cadeira de ataque, para a gente poder segurar o atacante da equipe, né? Que legal, é adaptado, então. E aí a cadeira, a roda fica mais ou menos assim, porque como tem impacto de cadeira, o pessoal cai da cadeira e tal. Ah, então todo um esquema para que não tenha Nas acidente, né? Paralimpíadas de 2016, pô, foi uma das modalidades que mais bombou aí, tipo, Que na legal. final, teve lotação máxima lá na arena, sabe? E Foi. deve ser emocionante também a gente estar assistindo, porque quem não tem a deficiência, imagina como é prazeroso para quem tem tá Aham, ali competindo, sendo sim, atleta, sim, participando da sociedade, ignorando a limitação, sendo feliz, equilibrando o sim. emocional. Ou seja, o esporte, no geral, já traz muitos benefícios para a vida do ser humano, né? Aham. Especialmente para quem tem deficiência. Qual a importância do esporte que você acha na vida de uma pessoa? Eu acho que, na minha opinião, o esporte, ele é a porta de entrada para a pessoa com deficiência para se ressocializar. Uhum. Tanto emocionalmente como fisicamente Sim, também, né? sim. Sabe, acredito que o esporte é um dos maiores transformadores de, Uhum. de vida de uma pessoa, sabe? Sim. Como eu falei pra você, na nossa equipe, cada um tem uma história diferente. Por exemplo, tem um atleta na nossa equipe que ele tem Guillain-Barré. Ele literalmente dormiu sem deficiência e acordou totalmente paralisado, só mexendo os olhos. Sim. E aí, através do rugby, ele tentou outras modalidades também, mas através do rugby ele conseguiu, sabe, também Uhum. tocar a vida também. Ele já tinha uma certa independência, mas assim, são histórias de pessoas ali que, assim, entendem que através do esporte conseguiram. Cara, vou ser bem sincero, tem gente ali que talvez se não fosse o esporte teria dado cabo da própria vida. Eu não tenho dúvida. Você consegue ver nesses momentos assim de competição, de treinamento, o agir de Deus? Mesmo porque eu acredito que devem participar pessoas que não são cristãs, né? Aham, Mas mesmo as pessoas não conhecendo, não partilhando da mesma fé. Você consegue ver Deus nesses treinamentos, nessas competições? sim, Como? sim. Kelly, eu vejo, quando eu vejo a alegria das famílias. Legal. Pô, verdade. Verdade. Porque, como eu falei pra você, uma coisa é você nascer com uma deficiência, outra coisa é você se acidentar, Uhum. sabe? E aí você vê os pais falando pra. Ó, tem uma história de um menino, Isaac, ele é uma criança, ele já tá adolescente agora, mas quando eu conheci a família dele na época do Orkut ainda, só pra você ter uma ideia, Ó, eu participei numa época aí. Quando tinha. Teve uma novela que passou na Globo Viver a Vida e tinha uns depoimentos finais. lembro. Então, e aí eu passei nesse trecho, e aí uma mãe entrou em contato comigo e falou assim: filho, eu tinha um filho recém-nascido, falou assim: ó, meu filho tem paralisia cerebral, gostei muito da sua história, quero que ele se inspire em você. E aí a gente ficou sem se encontrar durante anos, só trocando mensagem e tal. Hum, E aí chegou na Paralimpíada de 2016, a gente se encontrou lá no Parque Olímpico. E sim. aí eu não consegui entrar no jogo lá de rugby com ele, com o Isaac, mas fiquei do lado de fora com a mãe, com a família, e o pai dele entrou lá com ele, o Isaac, e a gente começou a conversar. Quando acabou o jogo, o Isaac voltou e falou assim: mãe, eu quero continuar na cadeira porque eu quero jogar no time do Rafa. Ai, que legal. E aí, Kelly, a gente entende o impacto que a gente tem na vida de uma criança. Completamente. Sabe? Como eu falei pra vocês, nunca é só um jogo. Uhum. Sabe? E aí, quando a gente saiu dali da arena,
para ir em direção ao meu carro, né? A Daniele, mãe do Isaac, falou para mim, eu quero muito poder ver daqui a alguns anos o meu filho fazendo esse mesmo trajeto que você, indo pegar um carro e ir dirigindo. Uhum. Viver uma vida, Viver né? uma vida, né, vamos dizer assim, normal, né? Sim. Assim, do dia a dia, né? Então, assim, o impacto que tem, tanto nos treinamentos, no campeonato, é exatamente isso. É a gente poder trazer de volta a alegria dessas famílias. Sim. Isso daí É é o mais verdade. importante. É verdade. Sabe? Ser atleta, ainda mais para atleta, tem um prazo, né? De validade, vamos dizer assim, né? Tipo, de vida, de idade e tal. Que, né, a gente precisa também tocar a vida em outras áreas, né? Seja no trabalho, seja... Porque tem atleta ali que trabalha, que estuda. Então, assim, para conciliar tudo de uma vez só é bem, bem complicado. Sim. Mas, assim, o significado é esse. É a gente poder transformar a vida desses atletas e alegrar essas famílias Com que certeza. tinham perdido completamente o prumo, sabe? Muito bom. Eu vou torcer muito, assim, pedir muito a Deus para que esse bate-papo chegue para as pessoas. Eu sempre falo isso aqui no Alvocast, que eu peço ao Senhor e oro para que o bate-papo do dia chegue aos corações certos, né? A gente não se preocupa com números, a gente gosta de visualização, a gente gosta de curtida, mas a gente gosta de almas alcançadas. Então, eu vou pedir muito a Deus para que esse papo que a gente está tendo chegue aos corações certos, porque é uma forma das pessoas entenderem que a vida vai além das circunstâncias. E existe uma vida que Deus quer para a gente com abundância, né? Deus deu veio para dar essa vida e vida em abundância. Kelly, e até tocando nesse assunto aí, às vezes a gente vai para alguns eventos assim que nós somos convidados, tipo, em escola, faculdade, enfim. E aí a gente leva os meninos, né, pra fazerem uma apresentação, contarem um pouco da história deles e tal. E assim, às vezes tem lá, vamos supor, 100 pessoas, 200 pessoas assistindo e tal, não sei o quê. E às vezes, uma única pessoa vem conversar com a gente de quanto que foi importante pra ela, pra vida dela, pra ressignificar um monte de coisa. Sim. E é por isso que a gente tá aqui hoje. É verdade. Sabe? A gente não tem dimensão do impacto que isso daí que possa ter na vida de uma pessoa. Mas o meu principal objetivo aqui hoje junto com você é que a gente possa mostrar que uma pessoa com deficiência, apesar de todas as circunstâncias que ela possa passar na vida, ela pode sim tornar a vida mais leve. A gente não precisa ficar preso. Ela pode e deve, né, tornar a vida mais leve. E não só, Rafinha, assim, quem tem uma deficiência, mas eu acho que as pessoas elas estão vivendo num mundo tão angustiadas e tão presas aos problemas, né? Tem gente tirando a própria vida por tão pouco. Eu não estou fazendo jus aqui à dor da pessoa, né? O que dói no outro, às vezes, não dói em mim. Mas eu estou dizendo que a gente, às vezes, não está muito paciente ou resiliente com os problemas. E não tem como, mas a gente precisa falar. Tem gente que tem problema maior que o nosso. Se a gente parar para avaliar a nossa vida, a gente tem muito mais para agradecer do que para pedir. E a gente, quando não entra nessa disciplina de perceber, poxa, tem gente que não anda e eu ando. Ah, posso andar meio com dificuldade? Beleza, mas eu ando. Ah, tem gente que não escuta nada. Eu escuto um pouquinho com dificuldade? Escuto, mas eu escuto. Então, é olhar a nossa vida com outros olhos. Acho que a gente precisa tirar essa lente humana, colocar as lentes que Jesus quer que a gente tenha, que é da gratidão, que é de perceber essa vida maravilhosa que Ele deu pra gente, independente dos problemas. Porque problema todo mundo tem, né? Sim. Todo Kelly, mundo tem. E completando isso, eu diria que assim, não são duas pernas que me fazem andar. O que me faz andar é saber que existe um Deus que cuida de mim, que não desistiu da minha vida, da minha história, sabe? E me curou. E que te capacita, né? Todos os dias. Exatamente. Isso é legal. Sabe? Eu sei que parece muito fácil chegar aqui agora e falar isso assim, deu tudo muito certo e tal, mas quem conhece a história lá de trás pode perguntar para N pessoas que a gente conhece em comum. Se fosse olhar lá atrás, talvez nunca fosse imaginar que eu fosse chegar, né, aonde a gente conseguiu chegar, sabe? E assim, Kelly, tem uma outra questão que eu gostaria muito de abordar também.
aqui com você é que, assim, Peraí, só... Abriram a porta da creche? Peraí, Rafinha, perde o raciocínio, não. Então as crianças... Pergunta se a criança quer entrar pra bater um papo com a gente aqui. De repente, tem Jujuba. Vocês estão ouvindo? Uma gritaria. Rapidinho, Rafinha, não perde o raciocínio, não. Quer matar a gente de calor, Rod? Não vai ligar o ar, não? O ar tá faltando aqui, não tem circulação nenhuma. Geral asfixiado no meio do estúdio. Amém, glória a Deus. Perdão, Rafael. É assim, tá vendo? O podcast é nesse nível. Mas você é de casa. Nada, continua. Perdi teu raciocínio? Não. Assim, calma aí, onde é que eu tava falando? Sabia que eu ia dar ruim, a entrevistadora não tem talento. Não, acho que... Peraí, já que você parou. Rapidinho, eu queria que você não esquecesse de contar um negócio. Você tava falando que teve uma época que você não tava bem emocionalmente. Posso puxar esse papo? Porque você tocou no assunto aqui que você sonhou um negócio que eu achei tão interessante. Conta pra gente. Vou contar a história por completo. Tá. Foi ali em 2016, né? Eu tava passando por um momento muito delicado, né? E aí eu tava indo pra casa dos nossos amigos, que é onde tinha a célula, né? Do Xande e da Thalita. E aí eu cheguei lá. Quem tava lá também era a Marta e o Pasquale, né? E aí, Marta e Pasquale de Seattle, assista a gente, por favor. E aí eu toco a campainha e quem abre a porta é o Pasquale. Fala assim, Rafa, ainda não começou, mas se você quiser, entra aí e tal. Aí eu sentei lá no sofá, onde acontecia a célula. E aí eu nunca me esqueço disso. Tipo, o Alexandre tava com o violão na mão. E eu falei assim, Xande, toca Isaías 9, que na época tava bombando, né? Na época, a música do Rodolfo. E aí ele começou a tocar. E aí no sonho que eu tenho, ele começa a tocar e eu sinto literalmente no meu corpo como se tivesse saindo um peso das minhas costas. Que máximo. Sabe? E daquela noite, quando eu acordei, eu não tava conseguindo dormir direito, não tava conseguindo me alimentar direito na época e tal. E aí eu tirei um peso das minhas costas que eu acordei no dia seguinte e falei assim, vou tocar minha vida. E aí, realmente, aconteceu que desse dia, inclusive, acho que eu não comentei com você, que eu já viajei pra África, né, pra São Tomé e Príncipe. Que legal. Acho que na época a gente até já se conhecia, da época lá também. Você foi tipo missões? Missão. Não foi a turismo, foi pela Mocidade para Cristo também, que lá tem também, lá em São Tomé e Príncipe, na África. E aí, assim, foi uma virada de chave também muito boa pra mim. Eu ter ido pra lá, sabe? Eu passei, um mês, assim, numa imersão, assim... Você ficou um mês lá? Eu fiquei um mês lá e, tipo assim, foi maravilhoso, sabe? Pô, que legal. Essas viagens missionárias é um divisor de águas, né? Não, e assim, a gente acha que vai pra lá pra poder abençoar as pessoas, quando a gente volta, na verdade, é ao contrário. As pessoas Você que volta abençoado. Sabe? Tipo... A gente recebeu Nádia, a esposa do Pedro do Borel, Pedro, né? Que também contou umas experiências de lugares que ela foi assim. E é exatamente isso que você está dizendo. A gente vai para abençoar, mas quem volta abençoado é a gente. Tem uma história lá em São Tomé que a gente foi para uma vila lá, para um vilarejo. E lá a pessoa com deficiência é muito marginalizada, né? Assim, ela literalmente é jogada para escanteio. Sim. Né? E tanto que quando eu passava pelos lugares, assim, eles falam blanco, né? Eles falam língua portuguesa também, é o português de Portugal, né? Sim. Aí, blanco aleijado, blanco aleijado. Mesmo? Porque eles falam aleijado lá, né? E aí, assim, blanco aleijado. Ele, como assim? Ele estuda, ele fala, tipo, aí eu, assim, aí comecei a conversar, né, com as pessoas e tal. E aí tem uma história de uma menina chamada Juca, né, que ela nunca ia pra igrejinha que tinha lá, perto da casa dela, porque ela tinha vergonha, né? E aí, quando eu fui pra São Tomé, eu fui pra casa de dois grandes amigos meus, do Yata e da Ellen, né, da família deles. Eles foram pra lá como missionários da Mocidade para Cristo. E aí, chegando lá, tinha alguns degraus pra descer, pra poder chegar na casa da Juca. O Yata queria que eu conhecesse a Juca. Eu falei assim, você tem que conhecer ela e tal, beleza. Acho que ainda tinha uma semana de viagem ainda. Tinha acabado de chegar em São Tomé, praticamente.
Aí o Iata teve que me carregar para poder descer, né? E aí me carregou como se fosse um taco de batata, sabe? Quando a gente Bota nas costas, assim, né? e tal. E aí eu desci. E aí depois ele falou assim, Rafa, você quer ir pro chão? Ele falou, a gente tá pertinho aqui da casa. Eu falei assim, não, vai, me leva até lá então. Me carregando. Aí ela me carregou até lá. Aí eu cheguei e fui conversar com ela. Falei assim, Juca, vamos pra igreja comigo e tal. E ela nunca tinha ido. E só pelo fato de ter me visto sendo carregado pelo Iata, ela literalmente ela foi se arrastando até a cadeira dela e foi pra igreja com a gente. Uau. E aí o Iata falou assim, cara, se você veio pra cá só por conta desse momento, você pode pegar a passagem de volta pro Brasil e voltar. Sim. Sabe? Já ganhou o dia, Já, né? Já ganhou assim, a viagem. já ganhei a viagem. É. E aí é o que a gente fala. São atitudes simples, mas que têm significados enormes na vida de uma pessoa. Uhum. Sabe? E para mim foi um privilégio muito grande passar esse momento lá na África, onde eu tive uma troca com eles muito significativa. O que mais te marcou lá? Difícil separar um só, né? Pô, Kelly, talvez assim, se eu pudesse definir, né, tipo, a viagem, acho que assim, a simplicidade deles e a felicidade. Que A gente fala legal. assim, às vezes a gente reclama tanto da vida. Uhum. E aí quando a gente vai conhecer o mundo, É verdade. sabe, eu passei por um momento lá que assim, falei assim, cara, que é isso? Teve um menino lá que a gente tava, que eu já tava indo embora, voltando pro Brasil. E aí, eu acho que eu só tinha levado um tênis pra lá. E aí, ainda falo qual era o tênis. Era o tênis na época da Rio 2016, inclusive. Aqueles tênis verdes que todo mundo usou. Todo mundo... Então, você vê aquele tênis. E ele tava sujo pra caramba. E aí o menino lá, Kelly, ele lavou de uma maneira tão, assim, tão impecável aquele tênis, mas com Sério? tanto amor, com tanto carinho. Uhum. E por que que eu falo isso? Porque assim, ele me conheceu ali há pouco tempo, Uhum. sabe? O amor que ele teve, o cuidado que ele Nem teve, precisava ter todo esse carinho, né? Pelo tempo de que te conhece, mas sabe? Assim, a alegria deles, que legal, Kelly, Rafinha. isso daí e vou te Impagável. falar, não, e assim, o amor que eles têm por Jesus também, tipo, o povo africano é um cara, assim, é uma galera muito apaixonada. Uhum. Muito, sabe? Que, vale muito. Quem não fez uma viagem pra África ainda e tiver a oportunidade, faça. E aí eu não falo, tipo assim, aquela coisa, tipo assim, de. Tadinho deles e tal. Não, façam porque vale muito a pena. É um Que povo muito legal. alegre, é um povo muito divertido, Uhum. E sabe? Que vocês se ficam joga. aonde quando você vai numa viagem Então, missionária, quando eu assim? fui pra lá, eu fiquei na casa do Yata e da Ellen. Que são seus amigos. Eles são meus amigos, né? E eles têm uma base, vamos dizer assim, uma base missionária lá. Eles têm um espaço para poder também, acho que receber, né? Ah, tá. Quem quiser ir lá para, né? E existe um tempo certo ou você que escolhe? Então, porque como é uma viagem para lá, vale a pena você ficar de 15 dias pra frente, né? Até pra poder fazer valer a pena também, porque é muita coisa pra fazer lá, muita É, coisa né? bacana, Que entendeu? Pra legal. conhecer. Uhum. Fora as ilhas de São Tomé, que são lindíssimas, nossa, Que muito linda, legal, que muito legal. lindo mesmo, É, sabe? e Deus agindo nessas viagens sempre, né? Sim, sim, Muito bom, muito bom. Você trabalha na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. isso. E você ainda trabalha lá ou trabalhou? Sim, trabalho. E como que é o seu trabalho lá? O que que é qual a importância, na verdade, dessa secretaria hoje pra gente, né? Porque quem não conhece esse departamento faz o quê? Aham, então, como eu falei, eu fui contratado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e hoje eu sou alocado no Conselho Municipal, né? Tá. Então, que fica lá no mesmo prédio da Secretaria, né? E Uhum. aí hoje, por eu ter formação jurídica, né, eu Ah, é que faço você formou em Direito, né? isso. E aí, é, eu sou alocado na Secretaria Executiva do Conselho, Ah, sim. porque precisa ter uma pessoa com formação jurídica lá, então eu trabalho especificamente no Conselho. E o Conselho, a finalidade dele, ele tem dentre inúmeras finalidades que ele tem, né? Ele Uhum. tem um poder de fiscalização, de assessorar, né? Por exemplo, tem alguma coisa, por exemplo, sem acessibilidade. A gente pode ir no local público
e verificar o que precisa ser feito, de repente preparar um ofício, alguma coisa nesse sentido, tá. para poder dar esse suporte. Por exemplo, chegam para a gente projetos de lei, nós emitimos o parecer do conselho para que, Ah, sim. Que sabe? legal. Que legal. Tem uma importância grande, né? Não, então, e em especial, para um público, né, menos que não tem assim como chegar, né, a determinados lugares, Sim. né, de um público que precisa de uma assistência maior, sabe? Então a gente tem, por exemplo, vamos supor, as mães, né, que colocam os filhos na rede municipal de ensino e aí precisam que tem filho com autismo, por exemplo, e precisam de mediação na escola. E aí, às vezes, eles estão com dificuldade com mediação, alguma coisa nesse sentido. Ah, sim. A gente vai lá, faz contato para poder ver o que pode ser feito para poder viabilizar, né, essa mediação. Entendeu? Mais ou Entendi. menos nessa linha. Legal. Pô, um trabalho legal. Agora, vamos a outro ponto, saindo um pouco disso. Rafinha se casou. Quanto tempo tem, Rafinha, que você se casou? Tem 3 semanas, já fazer completar um Meu mês. Deus, que bebê de casamento. Vai 3 fazer semanas. um mês semana que vem. Boa. Com a Ana. Ana, se você estiver assistindo a gente, eu sou muito amiga, tá? Do seu marido. Muito obrigada por ter cedido esse tempinho dele aqui pra gente. Que legal. Agora eu queria perguntar o seguinte: você se casou, isso estava nos seus planos, era um sonho? Ou foi assim, Deus já abençoou tanto o Rafinha, vou abençoar com mais um episódio da vida dele? E ontem se conheceram, né? Que não tem nem como me perguntar. Vamos lá. Sempre sonhei em construir uma família. E tenho base pra isso, né? Também, né? Você quer ter filho, tudo de... Sim, legal. nós vamos ter filhos. Que legal. Né? Assim, isso daí foram conversas bem iniciais que nós tivemos, tanto eu quanto a Ana, de poder, assim, construir essa família. A gente tem tudo para formar uma família incrível e vai construir. Amém, sabe? Tenho certeza. Eu e a Ana, nós nos conhecemos na faculdade da Ana. A Ana é professora de educação física, né? Legal. E na época ela estava fazendo iniciação científica e a nossa equipe de rugby tinha parceria com a faculdade dela. Tá. E aí, nossos atletas faziam, né, as avaliações, né, com o pessoal da iniciação científica. Sim. E a Ana estava lá. E a gente também dava palestra nessa faculdade, na Uniswan. E aí, nessa, a gente acabou se conhecendo lá para 17, 18, né, 2017, 18. E aí nos tornamos amigos. A Ana fala que ela foi mais minha amiga do que eu dela. eu que, na verdade, não quis ficar muito amigo, assim, pô, vai que, né? Confunde as coisas. Você aí vai querer ficar muito amigo, assim, não, deixa do jeito que tá, assim, que enfim. E aí a gente acabou se conhecendo, nos tornamos amigos e tal. E aí, assim, inicialmente a Ana não me deu muita bola, assim, e tal. E aí, assim, a vida seguiu, cada um pro seu canto, né? E o tempo passou. Até que em 2021 a gente voltou a se falar, né? No meio do ano de 2021 a gente começou a namorar, né? E nos casamos agora. Vocês começaram a namorar em 2021? 2021, no meio de 2021. Entendi. Vocês estão um tempo juntos, então. Sim, O casamento 2 anos. é recente, 2 mas o anos. namoro tem um tempo. São 2 anos. Que legal. E aí, assim, e Kelly, assim, a gente se dá muito bem. Sabe? Tipo, a Ana, assim, é um presente de Deus na minha vida. Amém. E aí tem uma questão também que acho que vale muito a pena ser mencionado. A Ana já conhece esse meio do esporte paralímpico. Ou seja, ela já é o universo dela, né? Já é o universo dela. Isso daí faz toda a diferença. Sim. Por quê? Também tem o seguinte. Por exemplo, vamos supor... Com a Ana, tipo assim, ela não afrouxa comigo, não. Tipo assim, eu faço as coisas em casa, tipo... Ela não afrouxa. Tipo, assim, não, descanso, não. É tipo, lava a louça, dobra a roupa... Se vira, né? A casa, se vira, faz tudo... O problema é teu, Rafinha. Exatamente. Ninguém mandou casar, Se vira nos 30, exatamente. Se vira nos 30. E assim, Mas é bacana também comentar isso daí, porque assim, às vezes as pessoas também têm esse tabu, né? Tipo assim, a pessoa com deficiência não namora, que não sei o que e tal. E... Cara, assim, vida normal, vida né? normal. Exatamente. Total, sabe? Você tem umas limitações e supera elas e vambora. Exatamente, sabe? Legal. Então, assim, a gente, e até nesse ponto também, a gente divide muito bem as tarefas, né? Porque, assim, e também tem que falar sobre isso, sobre essa questão de mostrar também uma realidade. Tem coisas que, assim, infelizmente, por uma questão física, eu não vou poder contribuir da maneira que gostaria. E, assim,
Isso daí a gente já sabia como Mas é que seria. exatamente, ela por conhecer já o seu Já. universo, não é uma surpresa pra Não ela. é nenhuma surpresa, É. sabe? Isso ajusta melhor a relação entre vocês, né? Exatamente, porque, Kelly, vou te falar, às vezes o pessoal romantiza muito também, nossa, que bonitinho, que não sei o que e tal. Uhum. Mas assim, tem coisas que do dia a dia que às vezes, assim, são complicadas, sabe? Tipo, por uma Sim. pessoa com deficiência, É. sabe? Tipo, eu gostaria muito de chegar e, por exemplo, subir numa escada e poder furar uma parede, poder prender lá a televisão, Verdade, seja lá o que for. Mas não é, Uhum. sabe? Por outro lado, assim, faço outras coisas também, que, sabe? Tipo, que, assim, sem mimimi. Tipo, sabe? Vamos fazer acontecer. Algumas coisas Sabe? não pode, ok, e outras Exatamente. você vai. Você se considera uma pessoa feliz? Muito. E a Muito. quem você dedica essa felicidade, assim? Quem é a fonte da sua felicidade? Pergunta aí que eu já sei a resposta, mas eu preciso pra quem está assistindo que não tem essa fé, né, gente? Vai. Então, primeiro que eu não posso reclamar de nada. Eu não posso. Uhum. Eu posso, às vezes, sei lá, ficar meio zangado, assim, com alguma coisa ou outra, mas assim... Às vezes a gente fica, né, meio Exatamente. borocochô, meio... Mas assim, eu sou o tipo de pessoa que, por tudo que Deus me proporcionou, eu não posso falar assim, poxa vida, não deu certo isso. Uhum. Não, eu sou muito grato. E vamos lá, por parte. Primeiro a Deus. Se não fosse Deus na minha vida, O cenário seria outro, né, Rafinha? cenário seria outro. E aí, não tô querendo aqui falar palavra bonitinha, mostrando a real mesmo, sabe? Se não fosse essa minha fé em Jesus Cristo, os meus sonhos, sabe? Acho que o que me move são os meus sonhos. E eu tenho um sonho até o final da vida, Sim. sabe? Hoje eu tô com 36 e eu espero viver bastante tempo. E eu espero, nesse tempo que eu tenho pra viver ainda, fazer muita coisa, Amém. sabe? E nessa linha, Deus, família, né? E aí, inicialmente, pais, irmãos, né? Uhum. E agora, a Ana chegando, porque é uma das maiores decisões, acho que a gente... Acho não, certeza que depois de aceitar Jesus, a maior decisão que a gente toma na vida é a pessoa com quem a gente vai casar, Exatamente. sabe? E ter escolhido a Ana, assim, eu escolhi a dedo, sabe? Sabendo que a gente tem muita coisa pra construir junto e eu tenho certeza que a gente vai honrar a Deus em tudo que a gente fizer. Então, assim, Kelly, Deus, minha família, no caso, agora, né? Núcleo familiar, no caso, pai, mãe, irmãos, e a Ana chegando junto, sabe? Também, agora, nessa minha trajetória de vida, sabe? Chegou no momento certo, né? Como Deus sempre faz, né? Exatamente. Eu acho que hoje você tem mais maturidade. E os meus também. amigos, sabe? Eu sou muito privilegiado também de não ter... assim, o pessoal acha assim, o Rafael conhece muita gente. Conheço, mas amigos... Vou te botar numa saia justa agora. Cita A amigo que foi um suporte pra você. Os outros vão assistir e vão falar assim, poxa, não botou eu. Ele gosta de todo mundo, gente. Pode bobeira, crente não tem essas coisas, não. Né? Um amigo que te deu um suporte muito bom. Pô, Kelly, tem Saia tanto. justa. Ninguém mandou vir no Alvocast, Rafinha. Tá. Deixa eu ver aqui. Enquanto ele pensa, eu vou repetir pra você não ficar de mimimi em casa. Ele também te ama, garoto ou garota, que é amigo do Rafinha. Ó, eu não vou ficar... Assim, acho que vocês vão entender. Eu vou falar uma pessoa que, assim, que foi e é... Você me permite não falar uma, mas 3. Não tem como, né? Não, assim, não, mas sabe, você vai entender. Eu diria que meus amigos, assim, meus irmãos. Ah, entendi. Tá bom, permitido. Permitido. São seus irmãos que são seus amigos. O Naldinho, o Rodrigo e a Raquel. Uhum. Cara, que privilégio pra mim ter esses 3 como irmãos, Que legal. sabe? Pra mim é um privilégio muito grande a gente construir o que a gente constrói junto. Você sabe? saiu bem, Rafinha? Que isso, muito bom, muito bom. Mas tá autorizado falar os 3, porque realmente seus irmãos são muito gente boa, né? Sabe? E te deram um suporte muito importante pra você desde- ser quem você é hoje. Sim.
cada um do seu jeito, desde o mais velho, o Naldinho, o Rodrigo, a Raquelzinha, você conhece. Que legal. Você conhece, Sim, sabe? conheço essa galera. Muito bom, muito bom. E é isso, irmão é uma parte muito importante, né, da gente. Não é nem do nosso Sim. ciclo familiar, mas é carne da nossa carne, né? Sabe? Sangue do nosso Assim, sangue. e aí, por que eu tô comentando sobre essa questão das amizades também? Kelly, eu diria que assim, chegou um momento da minha vida também que eu precisei me afastar de Uhum, algumas amizades. Mas não porque eu não gostasse ou porque eu não queria ter mais contato, não é isso. Mas eu acho que para onde eu quero chegar na minha vida, eu precisava me desvincular um pouco e poder tocar minha vida de uma outra maneira, sim. sabe? Uhum, E aí vai ser um pouco duro o que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que a gente tá aqui para isso, para poder, assim, uhum. falar, Para alertar também. sabe? Tiveram muitas pessoas que acreditaram em mim, Uhum, que eu poderia chegar onde cheguei. Mas também tiveram muitas pessoas que não acreditaram. E como eu te falei, só olharam para deficiência. uhum. E aí, depois que tudo dá certo, é muito fácil. Chegar e falar, oi, amigo, né? Ou então falar assim, foi meu amigo. Uhum, E assim, eu falo isso daí e eu peço, assim, toda a compreensão, sabe? Tipo, porque assim, não é que eu desgostei de alguém e tal, mas eu acho que assim, eu precisava mostrar quem é o Rafael também, com certeza. sabe? O ser, assim, a pessoa, Sim. sabe? Eu preciso mostrar que existe uma pessoa que tem caráter, que toca a vida dela, que tem sensibilidade E e que mostrar também pensa. que a paralisia cerebral não te paralisa, né? Exatamente. Não te paralisa. Exatamente, sabe? É É. muito louco isso. Eu tenho uma paralisia cerebral, mas que na verdade me faz andar. Melhor do que com quem não tem, porque tem gente Exato. que não tem nenhum tipo de paralisia Paralisia, e tá exatamente. com uma vida aí parada, estafada, né? O Exatamente. que você diria pro Rafinha de 10 anos atrás? Você devia ter acreditado mais em você. Boa. E a gente precisa, né, Rafinha? Todo dia acreditar na É. gente. Porque se a gente não acredita, quem que vai acreditar? E é interessante isso, porque assim, eu, assim, hoje a maturidade que eu tenho hoje, a, assim, o discernimento para algumas situações. É como se, tipo assim, como se eu não quisesse perder a oportunidade que eu tô tendo hoje, que eu tive há 10 anos. E eu talvez Uhum, não soube aproveitar da melhor maneira. sim. Sabe? E agora você não tá desperdiçando tempo, né? Exatamente. Boa. Desperdiçando tempo, é, Energia, fé e por aí vai, né? amigos e enfim. Que legal, que legal. Bom, estamos chegando quase ao fim de mais um Alvocast, mas eu queria ainda te perguntar uma coisa. Diga. Você faria alguma coisa diferente se você pudesse voltar no passado? Eu acho que a gente nunca deve, assim, falar assim, eu não faria isso e tal, mas é, talvez eu deveria ter me importado menos com a opinião Das pessoas, das né? pessoas. Se importar demais com a opinião das pessoas faz com que a gente assuma a versão delas para nossa vida. Exato. Então elas dizem o que vamos fazer, para onde a gente vai. A gente perde o direcionamento do Senhor, que é o que importa, deixa de acreditar na gente e valida só a opinião do outro, né? Como tem gente hoje se fechando num quarto, abandonando sonhos, deixando de lado projetos, porque fulano falou que você não é capaz ou não concorda. Então a gente precisa entender que quem direciona a nossa vida é o Kelly, Senhor, né? Não os outros. e falam que normalmente nós somos a média das 5 pessoas nas quais a gente convive, né? Mais ou menos Uhum. isso, né? E ainda tem isso. Saber de quem escutar a opinião. Exatamente. É o ser seletivo Ser mesmo, né? seletivo. Saber quem, tipo assim, quem construiu alguma coisa, Verdade. sabe, pra É. vida. Sabe? E assim, hoje eu tô muito nessa linha e eu acho que eu tô caminhando por uma fase muito bacana que, assim, que Deus me deu um discernimento e uma maturidade para que eu pudesse tocar da melhor maneira a minha vida, né? Agora Sim. casado, Uhum. sabe? É,
Kelly, eu sou, assim, eu tenho muitos sonhos, sabe? Tipo, e assim, tudo muito planejado. Eu tenho meus sonhos aonde eu quero chegar com 40, com 50 anos, sabe? Sim. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas eu sei o tempo que Deus me permitir viver aqui. Meu principal objetivo de vida, em especial, primeiro é poder transformar a vida das pessoas através da minha condição física. Já que as pessoas me veem como exemplo, Sim. que elas veem exemplo bom de vida. Amém, é verdade. Sabe? Então, assim, e construir uma família. Que hoje em dia tá tão... tudo assim... Distorcido, né? Que as pessoas perderam o significado do que é família. Do que é renúncia, do que é você não pensar só na sua felicidade, mas na felicidade do outro. E a gente, como filhos de Deus, a gente tem essa missão, né? Exatamente. De preservar aquilo que ele já plantou há tanto tempo atrás. Sim. Que legal. Que legal te ter aqui, Rafinha. Muito obrigada. Muito obrigada. Que papo edificante. E assim, para quem está assistindo a gente, eu acho que é um livro aberto à sua vida, né? Você falou de muita coisa importante. E você que está em casa, que você possa superar as suas limitações, sejam elas quais forem, assim. Se for física, psicológica, familiar, não interessa aquilo que você esteja passando, sempre há um sol que nasce no dia seguinte, né? A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Independente das suas limitações, creia nesse amanhecer. Eu sei que Deus tem algo especial para a nossa vida, que não se baseia nas circunstâncias, mas se baseia no plano que ele tem. Às vezes a gente desconhece esse plano, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Obrigada pelo seu testemunho, Rafinha, pela sua história. Espero que você tenha gostado de estar aqui na mesa do AlvoCast. Ainda vou te agradecer mais um pouquinho, mas antes temos um quadro aqui do AlvoCast, que é o 7x7, onde eu te entrego 7 palavras e você precisa definir cada uma delas com uma única palavra, tá bom? Então, defina Deus em uma única palavra. Amor. Defina a sua família. Base. A paralisia. Esperança. A Ana. Vida. Um sonho. Ter filho. Seu maior medo. Cinco. 4. Viver. 3. Acabou? Acabou. Desculpa. Vou dar mais um tempo. É meu amigo, o problema é meu, vou dar um tempo pra ele. Vai, um medo, quer falar ainda? Um medo que eu tenho? É. Não viver. Aqui tem que ser uma palavra só, né? Mas quer falar uma frase? É difícil, né? Falar um... Vou falar uma frase, pode Pode, quebrar esse protocolo aí. Vou quebrar o protocolo. Não viver aquilo que Deus planejou pra minha vida. Boa. Agora não tem tempo. Um versículo da Bíblia que te emociona. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você quer estar honrado e humilhado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Boa. Essa é a parte do AlvoCast que eu mais gosto, quando eu peço versículo para as pessoas, porque cada versículo representa muito a história que a pessoa tem quando ela vem para cá, né? Então, cada um tem um versículo diferente, é muito legal. É como se eu conseguisse ler a vida da pessoa inteira baseada no versículo que ela escolheu. Muito legal. Então, Rafinha, mais uma vez, obrigada, tá? Volte sempre que você quiser. O que é que tá falando no meu ouvido? Ah, tá. Gente, espera que eu esqueci um negócio. Um presentinho para o senhor, senhor Rafinha, do nosso patrocinador. Obrigado. Aruba. Então, para você aí uns biscoitinhos, um presentinho do nosso patrocinador tão querido. Você também é amigo dos donos. Tamo junto. Que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, seu casamento. Ana, esposa do Rafinha, se você estiver... Com certeza você vai assistir, né? Que Deus abençoe sua vida também. E direcione sua carreira, tudo que você fizer. Dá um beijo na sua família.
aqui em nome do AlvoCast. Você, querido, que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua presença, ainda que virtualmente aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixa aqui o seu like, é muito importante para o canal a sua participação. Segue a gente nas redes sociais, está aqui o Instagram do Rafinha também, para você conhecer um pouco ele, troca uma ideia com ele, eu tenho certeza que ele vai estar lá pronto para te responder, assim como a equipe do AlvoCast também está sempre pronto para responder você e que você possa contribuir sempre com o AlvoCast, espalhando o amor de Deus, que é o grande alvo e o grande objetivo desse programa, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.